Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então hoje nós vamos começar na página 191. Página 191. Então nós vamos fazer a página 191, depois a página 193 e por último a página 194. Então o assunto de hoje é First Conditional. Nas últimas aulas, nós vimos o Zero Conditional. Então, vocês viram que usamos o Zero Conditional para falar de verdades constantes ou verdades permanentes. O First Conditional, ele é diferente. Então, aqui tem uma breve explicação do uso do First Conditional. Então, lendo aqui, diz o seguinte: usamos as sentenças do First Conditional para indicar que há uma condição e uma possibilidade para que ocorra o que se está falando. Observe a fala de Paulo para a mãe dele. Então, nós temos duas frases, Paulo falando para a mãe dele. A primeira frase diz o seguinte: If I run out of money, I'll borrow some from my friends. Se eu ficar sem dinheiro, eu vou pedir emprestado de meus amigos. Segunda frase. If I don't like the food, I'll buy a sandwich. Se eu não gostar da comida, eu vou comprar um sanduíche. Perceba que existem condições para que ele, Paulo, haja caso fique sem dinheiro ou não goste da comida. A condição para que ele, Paulo, peça emprestado dinheiro dos amigos é ficar sem ou ter gastado tudo. Já quanto a comprar um sanduíche, ele deve fazê-lo caso não goste da comida. Então, esses dois exemplos aqui mostram que há uma condição e uma possibilidade para que haja uma ação. Então, só repetindo aqui, quando Paulo disse If I run out of money, se eu ficar sem dinheiro, essa é a condição. I'll borrow some from my friends, eu vou pedir emprestado de meus amigos. Então, ele só vai pedir emprestado de seus amigos se ele ficar sem dinheiro, se ele gastar todo o seu dinheiro. Então, essa é a condição e essa é a possibilidade. A mesma coisa o exemplo de baixo. If I don't like the food, se eu ficar sem a comida, ou melhor, se eu não gostar da comida, então essa é a condição. I'll buy a sandwich, eu comprarei um sanduíche. Então, esse é o uso do First Conditional, tá? Aqui embaixo, ele está mostrando como é formado o First Conditional. O First Conditional é formado por if, que quer dizer se, mais subject, que é o pronome, mais simple present, que é um verbo no presente simples, mais future, que é o futuro com will. Tá? Pode ser want também, porque want é a negativa de will. Então, nós temos aqui, observe. If I feel homesick, I'll call you. Se eu sentir saudades, eu vou te ligar. Perceba que nós temos aqui if, veja só, o first conditional é formado com o quê? If, daqui if, se, subject, o pronome está aqui, I. Depois um verbo no simple present, feel. If I feel, se eu sentir. If I feel homesick, se eu sentir saudade. Então, nós temos if, o pronome, e mais o verbo no simple present. E na segunda frase, nós temos o quê? Um futuro com will. I'll call you. Eu vou te ligar. Como eu disse, pode ser want, que é a negativa de will. Tem outras frases que você vai ver want e não will, ok? Porque a frase está na negativa.
Então, podemos também inverter as sentenças. A frase ou as frases podem ser invertidas. Então, eu tenho aqui, ó, a mesma frase, só que invertido. I'll call you if I feel homesick. Eu vou te ligar se eu sentir saudades. Então, inverteu. Perceba que no primeiro exemplo, if I feel homesick, nós temos uma vírgula. I'll call you. Quando começa a frase com if, você separa as duas sentenças, as duas frases pela vírgula. Quando você inverte, você não precisa colocar a vírgula. I'll call you if I feel homesick. Ok? Eu vou te ligar se eu sentir saudades. Então, para praticar, nós temos umas atividades aqui. Eu fiz 3 como exemplo e você vai fazer as outras 4. O primeiro exemplo aqui, ó. O que você tem que fazer é escolher a melhor resposta. Tem várias palavras em negrito, você vai escolher a palavra correta ou a expressão correta para fazer sentido a frase. Então, olha o primeiro exemplo aqui, ó. If you eat, se você comer, an apple every day, uma maçã todos os dias, ou cada dia, you'll be very healthy. Você vai ser muito saudável. Então, nós temos a primeira frase com if e a segunda com will, que é o normal. Tá? If you eat, se você comer. Não podia ser will eat, né? Porque a frase que tem if não pode ter will. Então, if you eat, se você comer an apple every day, you'll be very healthy. Você vai ser muito saudável. Ok? Segundo exemplo. Aí sim, nós temos uma inversão, tá? A primeira frase é com will, a segunda vai ser com if, tá aqui, ó. Então, qual é a frase? She will look completely different. Ela vai parecer completamente diferente if she cuts her hair. Se ela cortar seu cabelo. Veja que está invertido aí, né? A frase com if está depois, tá? Primeiro foi a frase com will. Ela vai ficar completamente diferente, vai parecer, se ela cortar seu cabelo. Porque aqui eu não sublinhei ainda. Porque você tem que entender que quando é a terceira pessoa do singular, o verbo ele vai ter que receber uma alteração. Ou vai ser S, ou vai ser ES, ou IES. Lembra que eu expliquei ano passado essa regra? Em geral, na terceira pessoa do singular do presente, os verbos recebem S. Mas, dependendo dos verbos, ele pode receber ES, como os verbos terminados em O, em S, em SS, em SH, CH. E os verbos terminados em Y, precedido de consoante, você tira o Y e coloca IES. Eu expliquei isso ano passado. Então, aqui vai ser cuts ou cut. Se a pessoa é she, terceira pessoa do singular, é cuts. Então, eu vou sublinhar cuts aqui. Cuts. Ok? Cuts. Então, ela vai parecer completamente diferente if she cuts her hair, se ela cortar seu cabelo. Então é cuts porque é a terceira pessoa do singular. É a regra geral, tá? O terceiro exemplo aqui, ó. Novamente uma frase invertida. You want to pass the course. If you don't study, you want to pass the course if you don't study. Você não vai passar no curso se você não estudar. A frase com will e a frase com if. Só que aqui não é will, é want. Como eu falei, é a negativa. Você não vai passar no curso. You won't pass the course if you don't study. Se você não estudar. Por que foi don't? Porque a frase também é na negativa, né? A frase com if na negativa. Don't study. E aí você vai sublinhar as outras palavras que estão em negrito para fazer sentido a frase. Aqui vai ser cook ou will cook.
Aqui vai ser will you eat ou did you eat? Aí você escolhe cada um para fazer sentido a frase, ok? Bom, aqui você vai desembaralhar as palavras abaixo e formar uma frase. Então, eu formei 3 frases, né, no first conditional, e você vai fazer as outras frases. Então, como é que ficou a primeira frase? If I get up late, my dad will give me a lift. Se eu acordar tarde, vírgula, meu pai vai me dar uma carona, ok? A frase com if primeiro, depois a frase com will, separado pela vírgula. No segundo exemplo, a frase está invertida, tá? Você tem que prestar atenção nisso. Se vai começar a frase com if ou a frase com will. Então aqui ficou como? I will finish my homework if I find my book. Eu vou terminar minha tarefa de casa se eu encontrar meu livro. Não foi separado pela vírgula porque está invertido, né? Começou a frase com will. Terceiro exemplo. If I practice sports every day, I will be a good sportist. Se eu praticar esportes todos os dias, vírgula, eu vou ser um bom esportista. Ok? Separado pela vírgula porque começou com if. Então você vai fazer desembaralhar, colocar na ordem as palavras, formando 3 frases. Lembrando que pode começar com if, a frase com if, ou pode ser uma frase que tenha will. Nessa página, que é a página 193, nós temos outra atividade com first conditional, tá? Então, complete essas frases usando first conditional. Entre parênteses, perceba que tem verbos, tá? Tanto verbos na negativa, como not to take, como o verbo na afirmativa, talk, tá? Have, na afirmativa, fail, na afirmativa, come, na afirmativa, not be, na negativa. E do outro lado, nós também temos verbos, ó, not arrive, na negativa. Onde tiver not, quer dizer que o verbo vai ser na negativa, tá? Então, eu fiz 3 letras e você vai fazer as outras. Então, como é que ficou essa frase com not take e not arrive? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Ok, letra A. Como é que eu tenho aqui, ó? If you don't take a taxi, you won't arrive at the station on time. Então, o que a frase disse aqui, ó? Se você não pegar um táxi, você não vai chegar na estação na hora. Então, veja que not take ficou don't take, porque tem que ser no presente, né? A frase negativa no presente. If you don't take a taxi, você não pegar um táxi. A segunda frase, o not arrive, ficou won't arrive. Por quê? Porque é a frase com will. No caso, frase com will na negativa. Not arrive, ficou won't arrive. Você não vai chegar na estação na hora. Então, você sempre vai usar os verbos entre parênteses para formar frases com if e frases com will. Segundo, letra B. A letra B é um exemplo de frase invertida, tá? Inclusive é uma pergunta, tem uma interrogação no final. Então, o verbo aqui é talk, na frase com will, e o verbo aqui é see, na frase com if. Como é que ficou a frase? Will you talk to Mary if you see her? Você vai falar com Mary se você a ver. Talk ficou will you talk, porque é uma pergunta, né? O will vai iniciar a pergunta. E aqui ficou see, porque é no presente. Ele já está no presente. If you see. Você vai falar com Mary se você vê-la. Ok? See, verbo ver. E o último exemplo que eu coloquei aqui. Have ficou will have. E study ficou studies. Por que studies? Aquela regra que eu falei, terminado com Y,
precedido de consoante, no caso aqui letra D, você tira o Y e coloca IES, para ficar no presente, né? Na terceira pessoa do presente. Como a pessoa é he, a terceira pessoa do singular, ficou studies. Como é que ficou a frase? Peter will have good grades if he studies hard. Peter vai ter boas notas se ele estudar muito. Então, uma frase com eu e uma frase com if. Está invertido aqui. Então, faça a letra D, letra E e letra F, ok? Na mesma página, nós temos outra atividade aqui. Desta vez, você vai ligar as frases, primeiro, as frases da primeira coluna com as frases da segunda coluna, e depois você vai escrevê-las aqui. Eu dei 2 exemplos. Primeiro, uma frase invertida aqui, ó. You will see the Eiffel Tower. You will see the Eiffel Tower if you visit Paris. Você vai ver a Torre Eiffel se você visitar Paris. Então, eu liguei primeiro e depois escrevi aqui embaixo. You will see the Eiffel Tower if you visit Paris. Segundo exemplo. My parents will be very worried if I get home too late tonight. Meus pais vão ficar muito preocupados se eu chegar em casa muito tarde esta noite. Então, eu liguei e depois eu escrevi aqui. My parents will be worried if I get home too late. Então, as segundas frases aqui, né? Ou seja, as frases da segunda coluna, ela completa as frases da primeira coluna. Você tem que ligar primeiro e depois escrever aqui embaixo. E para terminar nossa atividade de hoje, ou nossas atividades, página 194. Complete as seguintes frases com sua própria ideia. Então, eu coloquei 3 exemplos, mas você pode colocar a sua própria ideia. Então, são respostas pessoais. Você vai completar as frases, tá? Você vai criar ou uma condição do first conditional ou uma possibilidade do first conditional. Exemplo da letra A, B e C. If I learn to speak English well, I will travel abroad. Se eu aprender a falar inglês bem, eu vou viajar para fora. Tá? Então, eu completei a frase aqui. If I have a time this week, se eu tiver tempo esta semana, I go to the cinema. Eu vou para o cinema. Então, eu criei uma frase para completar a primeira. Okay? As 2 frases começou com if. A outra é invertida, né? I will feel very happy. Eu vou me sentir muito feliz. If my friends call me. Se meus amigos me ligar. Então, você tem que criar frases para completar essas primeiras frases, tá? Lembrando que elas podem começar com if e você completar a possibilidade, ou já vindo a possibilidade, você completar a condição. Ok? Então, essa foi nossa última atividade de hoje. Semana que vem, nós teremos mais aula de inglês e mais atividades. Até a próxima semana. Bye!